Olá para você que tá de olho na gente aqui na TV Câmara. E aí, Otávio, tudo bem contigo? Olha quem voltou, né? Semana passada ele não estava aqui, hoje está de volta. Tudo bem, Saudade. Felipe? Tudo bem, Gui? Também fiquei com saudade. Que Coisa bom que você está de boa. volta. Sejam muito bem-vindos ao Página 2. Pois é, mais um programa em que a gente tenta descobrir muitas coisas aqui dos vereadores da nossa Câmara Municipal que muitas vezes ninguém imaginava sobre eles, né, Gui? Verdade, já descobrimos tantos talentos, entre eles musicais, instrumentos e também indicações literárias e até objetos um tanto radicais que eles gostam de utilizar de vez em quando. É, cada programa é uma descoberta. E para hoje, quem já está aqui sentado com a gente, de frente para nós, para virar a página 2 conosco, é um vereador já conhecido da casa, em seu 5º mandato, filiado ao MDB. Seja muito bem-vindo, vereador Idenir Sequim. Muito obrigado pelo convite. Eu gostei muito da ideia desse programa. Gostei muito para falar das coisas que o vereador faz fora da Câmara de Vereadores. E não são poucas, nós trabalhamos muito. Eu já estou mais velhinho um pouco, já conhecendo muitos vereadores que passaram aqui, com grandes vereadores, grandes lideranças. A Câmara de Vereadores realmente é um lugar que é uma descobridora de talentos. Você falou, são muitos vereadores talentosos aqui, tanto no exercício da vereança quanto em outras atividades. E que bom que a gente possa falar sobre isso. Bom, a gente que agradece o vereador que já foi presidente aqui da casa também. Que ano que foi mesmo, vereador? 22. 2022, né? A gente pôde também ter a sua presidência. Muita honra também contar com o senhor aqui. Muito obrigado. Vereador, quem é o Idenir? O Idenir nasceu há muitos anos atrás, em Nova Prata. Com 3 anos de idade, a minha família se mudou para Ibiraiaras. Ibiraiaras é uma cidade que os índios chamam, Ibiraiaras quer dizer Rainha das Matas. Fica lá nos campos de cima da serra, minha família mora até hoje lá. Família que se mudou era o senhor, seu pai? E uma irmã. E uma irmã. Na época. Depois vieram os outros irmãos. E lá estão até hoje. Minha mãe mora lá, na roça ainda. Ela vive lá, graças a Deus está com 91 anos, lúcida, com os exames clínicos bem melhores que os meus. Como é que é o nome da mãe? Ângela. Ângela. Ângela Porta Sequim. Porta é do verbo portare, em italiano. Muitas pessoas dizem, porta, não é janela, meu pai dizia. É porta do verbo portare. Lá a minha mãe, a família, a origem dela é de Belluno, lá na Itália. E a família do meu pai, os Sequim, são da proximidade de Vicenza. Todos vindos lá, os avós, os bisavós vieram da Itália, são todos italianos. Eu sou oriundo de italiano, me considero um bom italiano aqui da colônia italiana de Porto Alegre. E o que é a característica principal do italiano que o senhor tem, assim? Eu acho que é o jeito expansivo da gente falar, com as mãos principalmente, né? E uma maneira de trabalhar muito, mas também de viver intensamente. O italiano tem isso, de viver intensamente as coisas que faz. Seja no trabalho, seja em casa, seja na sociedade, participativo nas ações comunitárias. Isso faz parte da origem italiana. Nós temos isso, a facilidade, desde pequenos, acompanhar os pais naquelas reuniões da Igreja Católica, Sim. Aqueles festejos lá no interior, todo mundo congregados, todo mundo dando uma participação, fazendo aquela coisa da convivência boa. Lá se fazia aquele filó é fazer serão na casa dos vizinhos, por exemplo. Não tinha televisão, o que se fazia? Antigamente tinha a capelinha de Nossa Senhora que visitava as casas. Então, começava-se, antes de chegar na casa, a gente ia lá na casa da onde estava a capelinha para rezar o terço, depois voltava para casa e ia acompanhando os vizinhos todos. Era uma maneira de conversar com as pessoas, de se comunicar. Em média, quanto tempo ficava essa capelinha nas casas? Um dia. Um dia? Um dia. Era um dia para cada... Uma noite de cada casa. Então a gente ia lá, fazia as orações, todo mundo junto,
depois voltava, tomava o chimarrão ou comia o pinhão, lá é uma região de muito pinhão, comia-se o pinhão, alguma coisa, sempre tinha alguma comida, alguma coisa que se compartia com os vizinhos. Agregava junto. Agregava. Ali. Uma coisa impressionante, isso faz com que, ou fez com que, no meu caso, tivesse esse espírito comunitário desde pequeno. E quais eram as funções de vocês lá em Ibiraiaras, vereador? Vocês trabalhavam no campo? Sim, na roça mesmo. Lá era uma pequena propriedade, na época se plantava de tudo. Eu mesmo já digo sempre, eu já semeei o trigo, já colhi o trigo, já participei de debulhar o trigo assim com as máquinas que tinha na época, ensacar. Meu pai levava essa produção para o moinho para trocar por farinha, tanto o milho quanto o trigo. Então, lá se plantava feijão, nós batíamos o feijão com um pau assim, depois colhia, selecionava o feijão. Foi a vida toda, se plantava tudo, praticamente tudo a gente plantava para comer. Mas na época não tinha geladeira lá no interior, me lembro muito bem disso. O que se fazia? Você criava um porco, o porco ficava gordo, grande, matava-se o porco, cortava o porco em pedacinho com aquela banha que se tirava do porco, se colocava a carne dentro de uma lata, várias latas de querosene, sobrava quando limpava bem as latas de querosene, enchia com a banha e aquilo era a nossa geladeira. E depois se pegava aquela banha com a carne do porco, esquentava e com uma polenta mole isso ficava uma delícia, uma delícia. E assim se vivia. Você conservava por quanto tempo, vereador, a carne? Isso conserva até um ano. Dentro da banha, assim, a carne cozida se conservava por muito tempo. Então o pessoal reclama, comia pão com banha, comia... Não é banha crua, não, é banha quente. Sim. Com a carne de porco e uma polenta que nós acostumamos. Era uma beleza, uma gostosura. Tenho saudade até hoje. Dá vontade, deu fome agora, Guilherme. Já que a gente estava falando da mãe, vamos mostrar a foto 3, por favor, porque daí queria entender um pouquinho mais. O senhor falou, né? A sua mãe tem quantos anos mesmo? 91 anos agora. 91, o senhor está com 70, ou seja, ela teve o senhor cedo. Cedo, sim, foi jovem. Sabe que quando ela fez 80 anos, tem uma história fantástica, que ela é muito otimista. Quando ela fez 80 anos, eu estava com 60, são 20 anos aproximadamente, são meses diferentes, 20 anos diferentes. Eu disse, mãe, quando nós fizermos 180, vamos fazer outra festa. Foi na festa dos 80 anos. Eu achei que ela ia dizer, não, é muito tempo. E ela não. Eu disse, mãe, então vamos fazer a festa dos 180. E ela disse, eu pago. Olha. O otimismo dela. Ela já está com 91 e espero que ela realmente comemore os 100 anos. E eu possa participar dos meus 80. Com certeza. Nessa foto que a gente está vendo aí, vereador, isso é lá onde ela está morando ainda. É lá onde ela está morando, em Ibiraiaras. Olha só, que maravilha. E o senhor costuma muito ir lá ainda? Vou sim. Vai direto. Lá nós temos um tambo de leite. O meu irmão é que cuida. Eu só sou sócio porque ele disse que eu sou sócio. Porque na realidade ele que cuida de tudo. Temos um tambo de leite relativamente grande. Só que hoje em dia é tudo moderno. Não se tira mais leite com as mãos. Lá é tudo com robô. É impressionante a tecnologia que tem e se vive muito bem, muito bem. Lá o meu irmão que cuida dessas coisas todas, a minha mãe vive lá. O único trabalho que ela faz, quase todos os dias, ela coloca um chapéu de palha, põe umas botas e vai para a horta. E o meu sobrinho quis fazer um regador onde ela só ligaria uma tomadinha, um interruptor de luz. Ela não quis. Ela quer molhar o regador manual. Então ela vai para a horta, ela cuida da horta e quando eu vou passear lá, quando eu vou visitá-la, ela sempre vem com uma alface grande, me diz, pode levar que essa não tem veneno nenhum. Tem o repolho dela, ela tem o pimentão, ela tem essas frutas, o tomate, tudo sem agrotóxico. Ela fica toda exibida com isso e me leva. Então, que coisa boa de visitar a mãe sempre, ela estando bem, ela está bem realmente. E é uma alegria grande, eu vou para fora, eu consigo conviver
assistir aquelas vacas quando elas entram para tirar leite, consigo ir lá visitar as lavouras, onde se planta a comida para esses animais todos, são bastante bichos. Enfim, é uma convivência com a natureza, com aquilo que eu vivi quando eu era muito pequeno, só que com uma realidade diferente, bem maior agora, e com as facilidades que a tecnologia nos trouxe. Tecnologia desde para alimentar as vacas, a tecnologia para fazer a limpeza da estrebaria, enfim. Lá nós temos até o biodigestor e produz o gás e a energia para manter o ar-condicionado. As vacas lá são bem cuidadas, elas têm a 16 graus centígrados em toda a estrebaria delas. E tem uma musiquinha para elas. Olha só! Uma musiquinha, elas gostam muito, elas se alimentam. Então, é uma beleza. Eu vou para lá o fim de semana, parece que o dia não passa. O dia não passa. Tudo é bom. A própria comida. A minha mãe ainda tenta fazer aquela comida, só que ela pensa que eu ainda tenho 13 anos quando eu saí de casa. Ela faz aquela comida daquela época. Muitas vezes é uma comida mais ou menos, mas eu adoro, porque ela faz com as próprias mãos aos 91 anos, exatamente. Então, comida de mamãe. E o bom é que ela, mesmo com o avanço da tecnologia, ela não perde essa questão de mexer na terra, de ter o contato com a terra, de plantar, e de colher e de manter, né? A horta dela é sagrada, ela não deixa, ela tem um canteiro dela, tem cada hortaliça, o canteiro do tomate, ela cuida assim como se fosse a melhor joia do mundo. E para ela a melhor joia é a horta dela. Como se fosse um filho praticamente, Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Ela teve 6 filhos, hoje nós só estamos em 4 vivos, 2 irmãs, eu e mais o meu irmão. Mas ela cuidou muito bem da família e até hoje ela é a matriarca. Ela tem vários bisnetos, mas nos fins de semana se reúne tudo lá. Eu vejo a mesa, quando eu vou para lá também, vou com a minha mulher, a mesa é composta por 28 pessoas. Um mesão enorme, aqueles bisnetos dela todos estão lá, é bonito de ver. E se mantém a família, é uma coisa que desde pequeno a gente aprendeu. A religião, todos somos católicos lá. Você frequenta a igreja, frequentador assíduo. Sou frequentador. Aqui em Porto Alegre eu sou da Igreja Nossa Senhora do Trabalho, que tem uma grande festa no dia 1º de maio, é lá que eu frequento muito. E a minha padroeira eu fiz questão de trazer junto aqui a santa que eu gosto, Nossa Senhora. Eu acho que a Nossa Senhora, para nós católicos, ela é muito importante. Por quê? Nós enxergamos a nossa mãe. E a Nossa Senhora é a mãe de todos aqui. Nós temos Nossa Senhora dos Navegantes, que está aqui, Nossa Senhora do Trabalho. O meu pai era fã e devoto de Nossa Senhora Consoladora. Então, a Nossa Senhora faz parte da vida da gente que é italiano, católico. E nós respeitamos todas as religiões. Quem tem a Nossa Senhora e quem não admira a Nossa Senhora, quem não tem os santos, muitas religiões acreditam. Deus é um só, nós sabemos que Deus é um só, o único é um. Jesus Cristo também, mas a Nossa Senhora ela tem diversas formas, diversos locais que ela se fez presente no mundo todo e hoje ela é representada por imagens um pouco diferentes. Essa peça aí o senhor ganhou de presente, comprou? Sim, essa aqui é lá da Nossa Senhora dos Navegantes. Eu estou tentando ajudar também a Nossa Senhora, recuperar a paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, e é uma das santas que a gente tem. Eu ajudo a Igreja São Jorge também, do Padre Belmonte, enfim. Eu faço aquilo que eu acho que o coração manda. E o que significa isso, essa fé, essa religião para o senhor? O que isso mobiliza em ti? Você sabe que eu, quando vou numa igreja, muitos dizem, cada vez que tu vai numa igreja pela primeira vez, tu tem que fazer um pedido. E eu faço sempre o mesmo pedido. Em todas as igrejas que eu vou, eu faço um pedido. Peço a Deus que me dê fé. Porque eu acho que a fé ajuda a todos, independente do credo que a pessoa tem. Tu tendo fé
e tu faz pedidos, às vezes, para a saúde. O que é que cura na saúde? É a fé que você tem, é a tua força interior. E eu acho que esta fé que nós temos em Deus, temos fé em Nossa Senhora, isto ajuda a viver, a ter um sentido da vida. E nós temos esse sentido, aprendemos. Eu me lembro muito bem quando meu pai foi enterrado, no dia do enterro do meu pai, eu fiz algumas palavras e agradeci a ele por ter nos ensinado o caminho da nossa religião, da católica no caso. Porque você tendo uma direção religiosa, você dirige a tua vida da melhor forma possível. E você pode ver em outras religiões também, pessoas que estão perdidas voltam para a vida através da fé, através da religião. Então, por isso que eu respeito a todas as religiões. Eu tenho a minha religião, mas respeito as outras religiões que, de uma maneira ou de outra, conseguem trazer as pessoas para o trilho novamente. As pessoas têm que ter um trilho, têm que ter um caminho. Quando a gente consegue trazer as pessoas para um caminho que tenha luz, que coisa boa, né? Recuperar uma pessoa que está perdida e trazer ela para a luz através da religião, não importa qual é a religião. Qualquer religião que traga para o bem tem que respeitar, e eu respeito muito isso. Quero pegar esse gancho da questão religiosa com o senhor vereador pelo seguinte fato. Geralmente as pessoas, às vezes, elas não têm o costume de frequentar uma igreja, elas não têm uma religião definida, mas elas buscam a igreja num momento de desespero, Sim. no momento que estejam precisando de alguma coisa, no momento que tem um familiar que esteja numa situação crítica de saúde, por exemplo. Como é que a religião católica vê essas situações? A pessoa, se ela nunca buscou a igreja e nesse momento de aperto, digamos assim, ela busca, ela consegue Sim, ter a mesma visibilidade? é que a igreja, sim, a igreja e as religiões todas acatam essas pessoas, abraçam essas pessoas. Você pode ver o Papa que está doente agora, o nosso Papa, ele abriu a igreja, podem concordar ou não, mas ele abriu a igreja para setores que estavam excluídos. E eu vejo, olha, esse Papa, podemos discordar dele de muitas coisas, mas tem algumas que ele abriu. Ele reconheceu o casamento entre o mesmo sexo. Ele disse, o gay é pessoa da igreja. Nenhum Papa tinha tido coragem de fazer isso. Esse fez. Então a Igreja Católica também está cada vez aceitando mais todas as pessoas. E tem que ser assim. Tem que ser assim. Eu sempre digo, Jesus Cristo tem uma paciência enorme, porque a pessoa está perdida, mesmo dentro dos presídios. A pessoa dizia, eu conheci Jesus e mudei. E Jesus não se importa de receber uma pessoa que estava perdida, uma pessoa que já cometeu tantos erros, tantos pecados, segundo a igreja, pecados, muitas vezes pecados mortais, e ele volta para Jesus e se converte, ou pelo menos vem para o caminho e tenta se reconciliar com o bem. Tem muitas pessoas que fizeram muito mal e através da religião tentam, muitos não conseguem, mas tentam se reencontrar com a coisa certa, com o caminho certo. E por isso que eu acho que a igreja tem que receber a todos, independente. Você pode ver, o cara, não, eu sou ateu. Aí quando ele está mal, ele diz, graças a Deus estou melhorando. Graças a Deus eu vou chegar lá. Isso um ateu, que na realidade ele só é ateu quando não precisa de Deus. Quando ele precisa de Deus, ele deixa de ser ateu. O senhor falou uma coisa que chamou muita atenção no começo ali, que o senhor faz sempre um pedido, né? Para ter fé, mais fé. O que abala a fé? Que faz com que daqui a pouco ela seja enfraquecida? As pessoas normalmente, quando acontece alguma coisa de muito ruim, quando perde um ente querido, quando acontece alguma coisa ruim com a pessoa... O senhor teve momentos que a fé foi abalada? Não, muitas vezes a gente se questiona, por que eu? Mas a gente vai aprendendo, conforme vai ficando mais velho, vai aprendendo, não é porque eu. Você passa pelas provações, tem que passar. Isso faz a gente amadurecer, faz a gente ficar melhor na vida também.
Mas acontece muito isso, de quando a pessoa perde, quando a pessoa tem uma desgraça, digamos assim, por que eu? Aí a pessoa pode perguntar, mas por que o outro? Acontece, são fatalidades que a gente precisa aceitar, que é da vida, é do cosmos, é de Deus, é de Deus. Vereador, quero virar agora uma página para o senhor para saber o seguinte. A partir do momento que o senhor saiu de Ibiraiaras e veio para Porto Alegre, o senhor chegou aqui na capital, começou trabalhando com o quê? Trabalhando na obra. Eu trabalhei na construtora Tedesco, o engenheiro Rui Tedesco, um grande engenheiro, a construtora também era grande. Ele foi o cara que construiu o Beira-Rio, foi o engenheiro. Pinheiro Borda, mas ele foi o cara que botou a mão. Foi o meu primeiro chefe em Porto Alegre, na construtora Tedesco. Então fui trabalhar na obra, pouco tempo depois eu fui levado para o escritório da construtora, no setor de compras, aprendi, fui apontador de obras, enfim, eu aprendi muito e eu tinha uma facilidade na época que eu sempre fui muito bom de matemática. Aliás, a minha família lá tem... A minha irmã é professora de matemática, minha cunhada é professora de matemática, minha sobrinha é professora de física e outra sobrinha também é professora de matemática. É todo mundo meio... O único que não é muito inteligente sou eu. O resto todo da família são as pessoas bem inteligentes. Para a construção, matemática é bem Exatamente. importante, né? Então eu aprendi muito e eu tinha essa facilidade da matemática. Até esse meu chefe disse, puxa vida, onde é que tu aprendeu tudo isso? E eu disse a ele, aprendi no colégio, no início, no primário. Hoje em dia não se faz mais conta nas escolas desde o início. No segundo, terceiro ano nós já aprendíamos a fazer cubagem, fazer a conta de percentual do juro, essas coisas financeiras que eram teoricamente fáceis para nós naquela época, hoje em dia não fazem. Hoje em dia vai até o ginásio para aprender a fazer uma conta de percentual, para fazer raiz quadrada, então nem se fala mais. E nós aprendíamos tudo isso na escola primária. As professoras ensinavam da cartilha até o 5º ano, na mesma sala de aula. Era uma coisa impressionante e a gente aprendia. Por quê? Porque tinha disciplina. A disciplina é tudo. Hoje em dia o que está faltando nas escolas, e o nosso IDH caiu muito porque falta disciplina. Não tem muito o que reclamar, o que discutir. Você tentou fazer, a professora não é mais professora, é tia, ou é prof. Então falta disciplina, respeito, educação. Os pais precisam ajudar as crianças a terem educação, precisam ajudar, só a professora não consegue. E o pior que acontece, quando a professora muitas vezes tenta impor a disciplina, o pai ou a mãe vão lá brigar com a professora no colégio porque deu duro no seu filho. Isso é um problema sério. Graças a Deus eu passei dessa época, consegui aprender, consegui chegar aqui em Porto Alegre, vindo de Ibiraiaras, fui para uma pensão, fui trabalhar humildemente na obra. Hoje em dia é o estaleiro, era lá no Estaleiro Só, a primeira obra que eu trabalhei. O Estaleiro Só hoje em dia é o Shopping Pontal, nós temos uma loja lá, o nome da minha mulher, Rosângela Siquim. Então, são coisas... E na Rua da Praia também, onde eu fui morar na pensão, chamada Pensão Seleta na época, anos depois eu consegui botar uma placa na fachada bem grande quando eu fui candidato a vereador. Então são pequenas coisas que eu recordo e para mim fez muito bem. Olha, aqui eu vim morar na pensão, agora eu estou na fachada como candidato a vereador, uma placa enorme, quando podia fazer isso. Descobriu uma outra aptidão, porque a gente sabe que o senhor tem aptidão como um bom construtor, né? Descobriu também ser um parlamentar aí de 5 mandatos. O que precisa ser, o que precisa ter para ser um bom construtor? Disciplina também? Claro, disciplina em tudo. Disciplina em tudo. Para ser vereador também tem que ter disciplina. Eu sou um dos vereadores que sempre cheguei cedo aqui. Muito poucas faltas eu tenho durante esses 5 mandatos. Eu lembro do vereador João Bosco Vaz, que era meu parceiro de plenário. Mesmo em época de campanha política, nós estávamos aqui sempre.
Então, é uma disciplina que tem que ter. Em tudo que você faz, a disciplina é importantíssima. Eu não tive nenhum parente político, não tinha parente rico, nada. Eu vim sozinho para cá. Entramos no MDB, eu e o prefeito Sebastião Melo, no mesmo ano. Entramos junto no partido e até hoje estamos juntos, por isso que eu não preciso. Eu sou o líder do governo que menos frequenta o Paço Municipal, que menos frequenta o gabinete do prefeito, porque a gente se conhece. Nós tocamos por música com o prefeito, felizmente. Ele virou um grande prefeito, eu continuo vereador, mas é uma dupla, eu diria assim, que se fez. Ele também veio da roça. Quando ele era vereador, ele chegou a ser vereador aqui na Câmara. Eu cheguei a pegar um mandato com ele. Conseguiu verear com ele. Com ele. Fizemos boas dobradinhas no plenário aqui. Foi muito interessante. O prefeito Melo é um cara fantástico. Ele gosta muito de ser parlamentar. E depois virou um grande executivo também, como vice-prefeito, como prefeito. E como deputado, ele foi um excelente deputado. E agora é o nosso prefeito da cidade, reeleito, que não é fácil uma reeleição em Porto Alegre. E eu estou aqui no 5º mandato de vereador, fazendo a minha parte. É lógico que agora parece mais fácil pela experiência que a gente tem, até pelos anos, pela velhice. A gente vai aprendendo, vai fazendo, mas eu tenho uma coisa que eu sempre coloquei em primeiro lugar, que é o respeito aos adversários. Eu tenho muito respeito aqui com a oposição, me dou bem com a oposição, e quando eu digo me dou bem com a oposição, eu não preciso concordar com toda a oposição que tem. Eu não preciso concordar. Eu tenho problemas com a oposição, vou tentar resolver, porque se nós pensássemos iguais, não precisava ter oposição e governo. Mas a gente já viu o senhor bravo na tribuna ali. A gente queria saber aqui o que deixa o senhor bravo ali. O senhor chega a ficar vermelho. Verdade. De bravo. É mentira? O que é? Não. Sabe que quando são algumas coisas que são ditas como inverdades ou injustiças. Eu fico muito bravo com declarações injustas. Pode ser contra o meu partido, pode ser contra meu prefeito, contra, né, as atitudes mentirosas, demagógicas demais, e principalmente quando ataca a honra das pessoas sem ter a comprovação, sem ter não precisaria fazer isso. Eu sempre chamo o pessoal, quando tem essa injustiça, eu chamo de urubu da honra alheia. Pessoas que ficam urubuzando a honra das pessoas. Isso sim me deixa bravo. Mas felizmente, ultimamente, parece que o pessoal já entendeu e eu não estou mais precisando ficar tão bravo na tribuna. Que bom. Vereador, eu queria só voltar um pouquinho para entender uma questão. O senhor veio da construção. A partir de qual momento que a política chegou para o senhor? A partir de qual momento o senhor resolveu se tornar um político? Sim. Eu sempre fui amigo do governador Rigoto. Eu estava quietinho em casa e participei da campanha do governador Rigoto. Ele se elegeu governador e me convidou para ser secretário do CODESUL. É importante, fizemos um grande trabalho lá. E eu estava feliz lá como secretário do CODESUL do governador Rigoto. E o prefeito Fogaça ganhou a eleição, em 2004, me parece que foi. E nessa eleição, nós participamos da eleição e o prefeito Fogaça me convidou para ser secretário da SMIC, antiga SMIC, secretário da de Produção, Indústria e Comércio de Porto Alegre. Graças a Deus eu consegui fazer uma boa gestão, consegui tirar todos os camelôs da rua de Porto Alegre, só que foi de uma maneira diferente. Em vez de tirar escorraçando os camelô, eu tirei eles para dentro do camelódromo. Construí o Centro Popular de Compras, hoje é o Pop Center. Foi convencendo as pessoas, dizendo, olha, eu vou tirar vocês da rua para colocar num lugar melhor, para vocês não precisarem desmanchar as barracas, guardar a mercadoria lá no esqueletão, que agora está sendo desmanchado, guardar lá de manhã, recolher, montar tudo de novo. Vamos levar vocês para um lugar que tenha a sua loja, com o seu nome, que o seu filho possa se orgulhar. A loja do meu pai é lá no Centro Popular de Compras, loja número tal. E isso aconteceu. Foi por convencimento. Eu não precisei usar a Brigada Militar em nenhum momento para
retirar os camelôs da rua de Porto Alegre. Aliás, a única vez que usei a Brigada Militar foi a banda da Brigada Militar. Quando nós tiramos os camelôs da rua Vigário José Inácio, na frente da Igreja do Rosário, principalmente, nós colocamos o padre da Igreja Nossa Senhora do Rosário para dar a bênção para a rua liberada, o taxista para fazer a primeira passagem livre lá e a banda da Brigada Militar para fazer a música. Foi assim que foi a única vez que usei a brigada para retirar os camelôs da rua. E depois eu mesmo fiquei no fim de semana que transferimos os camelôs da rua para dentro do camelódromo, eu fiquei junto e participei da ida do pessoal da rua para dentro do camelódromo. Na segunda-feira, amanheceu a cidade sem nenhum camelô na rua. As pessoas foram ali na Praça 15, José Montauri, e não existia mais ninguém na rua, estavam todos lá no camelódromo. Transformou a cidade. Transformou a cidade por 6 ou 7, 8 anos, ficou a cidade assim, sem... Por que sem camelô? Não precisa, não. Eles se transformaram de camelô em pequenos comerciantes. E deu certo até hoje. Deu um local para eles, seguro local também. Sim. E essa sua experiência que ele rendeu o convite para tentar ser, o partido convidar para ser vereador. Eu não queria ser candidato. Não queria ser candidato. Aí todo mundo disse, não, mas tu não pode ficar fora, tu tem que ser vereador, tem que ser vereador. Aí eu fui candidato, acabei me elegendo a primeira vez. Aí o pessoal me disse, mas a segunda vez vai ser mais difícil. Aí fui para a segunda vez e foi uma coisa fantástica. Eu fiz 23 votos a mais do que na primeira. Então foi a mesma votação, 7.500 tantos votos nas duas primeiras eleições. E depois foi ficando. Nessa eleição que passou agora, eu já queria encerrar. O prefeito Melo me convenceu a concorrer de novo, e aqui estou eu de novo para fazer um trabalho. Eu dizia para as pessoas que eu conversava agora na última campanha, meu 5º mandato será o melhor mandato de todos. Vou fazer aquilo que eu aprendi com os outros 4 mandatos, vou fazer agora, vou fazer um grande mandato. É uma despedida. Porque não preciso mais, pode ver que eu não faço muito redes sociais para aparecer, eu sou mais um vereador de trabalhar em silêncio, fazer as coisas que tem que fazer, bem feitas, sem muita publicidade. Eu não sou muito de publicizar as coisas, de fazer, eu admiro os vereadores que fazem isso, principalmente os nossos jovens vereadores aqui, eles fazem um trabalho de mídia muito forte, e eles trabalham muito Tem também. Tem engajamento, então cada um tem uma maneira de fazer. Mas assim, a gente sabe que o senhor pelo menos tem um engajamento com a bocha, é verdade isso? Sou jogador de Joga bocha todo final de semana. Jogo bocha, eu tenho meus velhos, que eu digo nossos velhinhos das praças, onde tem cancha de bocha, eu jogo junto. Aprendi lá no interior também, naquelas festas de igreja que tem um jogo de bocha, tem essas coisas, aprendi. É uma coisa mais simples, bem democrática. O jogo de bocha pobre, rico, mas... E são esses momentos que te relaxam, vereador? Também, são momentos que relaxam, porque você, na bocha, você tem as pessoas, normalmente as pessoas mais velhas. E agora eu tenho uma cancha ali na Zona Norte que eu ajudei a construir, lá na Praça Povo Palestino, que tem bastante homem jogando, mas porque as mulheres iam lá, tem uma praça, as mulheres ficavam na sombra. Por que não colocar as mulheres a jogar bocha? Também. Hoje tem mais de 40 mulheres que participam do jogo de bocha, ativamente. Elas jogam bocha, é uma convivência. A bocha te dá uma convivência democrática, uma convivência das pessoas mais velhas, lá não tem briga, é uma coisa fantástica. O jogo da bocha os gringos, os nossos gringos todos jogam isso, o alemão também joga, o italiano é uma mania que o italiano também tem de jogar bocha. Por que eu perguntei isso do momento de relaxamento? Porque, deixa eu chamar a foto número 1, porque a gente comentou no início do programa sobre isso, né, Gui? É esse momento, olha o homem no campo aí, na verdade num trigo aí, né? Esse é um trigo especial que é para produzir ração animal. É fantástico isso ali, nós produzimos bastante isso, porque tem bastante vacas leiteiras, nós temos uma produção leiteira um pouco grande lá. E que bonita essa foto aí, olha a imensidão desse... E eu estava feliz lá no meio do Tava trigo. feliz, eu fico né? Feliz, exatamente. Eu fico feliz lá na roça. Que esse homem do campo hoje falaria pro
Idenir que chegou aqui no centro de Porto Alegre no passado e veio se meter na política aí. Olha, eu saí de casa pequeno porque não se tinha tanta terra para todos. Lá o problema lá é ter terra para produzir. Então, como eu era o mais velho e metido também um pouquinho, eu assisti programa de televisão, depois ouvi rádio, a nova faculdade que estava na época era nova, em 1970 e poucos, administração de empresas. E quando eu estava fazendo o ginásio, um professor fez a pergunta: "E aí, que você vai ser?" Aí todo mundo queria ser, quero ser contador, porque contador era o máximo que tinha lá. E eu disse assim, na sala de aula, foi o único: eu quero ser administrador de empresas, quero fazer essa faculdade de administração de empresas. Uma coisa novidade. O pessoal olhou: "Mas como assim? Nem tem aqui." "Não, mas eu vou buscar onde tiver." Por isso que eu vim para Porto Alegre, que tinha faculdade de administração. Eu consegui fazer técnico de administração. Comecei numa escola chamada Mahatma Gandhi, lá em cima, na Guilherme Michel. Depois eu consegui fazer o exame admissional na URGS, que tem a Escola Técnica de Administração. Então, para mim, foi uma glória quando eu passei no concurso para vir para a URGS, porque eu comecei a ter o direito do restaurante universitário. Aí eu fiquei bem de novo, estava me alimentando de meio-dia e de noite no RU, que era uma coisa maravilhosa para mim, que comia em pensão sempre. Aí foi na faculdade de técnico de administração, consegui terminar, fiz a faculdade de administração de empresas também, e foi, eu diria para esse cara ali: "Olha, o Idenir Sequim, quando era pequenininho, se tivesse todas essas condições que tem agora lá, talvez não viesse para Porto Alegre." Mas eu não me arrependo de nada. Olhando essa foto, a gente pensa assim: podia ser um engenheiro agrônomo. Podia ser. Também. Tá lá, mas tá bom assim, tá bom assim. Frequentar lá, o meu irmão cuida dessas coisas tudo, e eu vou só de curioso. Deu certo. De curioso, e olha, eu não me arrependo de ter feito o que eu fiz até agora. Provavelmente eu seja o único político da família. Eu sempre tive apoio, meu irmão sempre disse: "Toca a ficha." Agora que ele me disse, quando eu fiquei problema das molinhas no coração, ele está na hora de parar. Para de te incomodar. Então, eu acho que eu vou obedecer o meu irmão dessa vez, a minha mãe também. E vamos lá, vamos completar esse mandato com muita tranquilidade, honrando sempre os princípios que eu sempre tive. E vamos lá, né? Vamos fazer que Porto Alegre fique cada ano mais feliz. Nós estamos numa ascendente de da nossa autoestima. Porto Alegre estava com uma autoestima elevada. Aí veio essa enchente e nos derrubou. E agora nós vamos recomeçar tudo de novo. E eu acho que uma das grandes metas que todos nós temos, não é só o prefeito, não é só os vereadores, toda a cidade de Porto Alegre. Se eu tivesse que escolher uma meta, seria escolher a meta de termos autoestima, de gostar da nossa cidade. Claro que tem muita coisa por fazer, e nós vamos ter que fazer juntos. Todos juntos vamos melhorar essas coisas, para levantar a nossa autoestima, ter orgulho de dizer: eu moro em Porto Alegre, a minha cidade, a cidade do meu coração. Eu abracei Porto Alegre me abraçou também. Sim. Mas nós estamos juntos e eu espero que a população toda nos ajude a fazer isso. Transformar Porto Alegre alegre. Nós temos um nome. Porto Alegre, e nós precisamos ter alegria, ter coragem de enfrentar as coisas, politizar um pouquinho menos de favor e contra, saber que somos todos moradores da mesma cidade, da mesma capital, de todos os gaúchos. Nós formamos a população em Porto Alegre, mais da metade, 70% provavelmente, seja pessoas que vieram do interior como eu. Viemos do interior. O prefeito veio de Goiás, do interior de Goiás, e é o prefeito da cidade. Eu acho que as pessoas precisam ter oportunidades. E tendo oportunidades de trabalho, de viver bem, de ter a sua casa, sua moradia, que é uma coisa principal. Ter o teto é uma das principais coisas que qualquer pessoa precisa. Não é deseja, é precisa. Se você tem um teto e um trabalho, você forma a tua família, cuida da cidade e você se torna um cidadão
bem melhor. Vereador, vamos virar mais uma página com o senhor. Eu vou pedir para colocar também a foto número 2, que eu quero saber do seguinte com o senhor. Como é que é o senhor... na foto ilustra e não ilustra muito a pergunta que eu quero fazer. Como é que é o senhor em casa com a dona Rosângela? Vocês dividem as tarefas domésticas? O senhor cozinha? Como é que é o senhor dentro de casa? Bom, primeiro a Rosângela é um motorzinho, ela trabalha muito, até para mim fazer política ela cuida, e ela me dá apoio. Ela me apoia em todas as coisas que eu quero fazer, ela me apoia. Essa foto não diz nada porque é uma foto de uma viagem lá na China. Estamos na China ali, na frente na casa de verão do imperador. Foi há pouco tempo que o senhor foi lá? Não faz muito tempo, faz uns 4 meses mais ou menos. Nós fomos lá fazer uma importação de tecidos. Ela tem uma confecção, a Rosângela Sequim. Mas eu em casa, eu tenho poucos pratos que eu sei fazer. Eu faço uma massa muito boa, que todo mundo pede para mim repetir. Como é que é essa massa? É italiano. Uma massa com fungo, uma linguicinha toscana, e aí bem feitinha, essa massa fica maravilhosa, al dente, e todo mundo pede para fazer essa massa. E eu sou um grande churrasqueiro, mas da moda antiga. Às vezes as pessoas pegam meu pé, porque agora a moda é Paris. Eu ainda sou aquele de fazer o espeto. Eu gosto de fazer a picanha, aquele medalhão de picanha. Eu gosto de fazer o próprio salsichão no espeto. Eu sou da moda antiga. Porque hoje em dia tá todo mundo meio que na grelha, né? Todo mundo bota na grelha e coloca na grelha. Eu sou meio antigo, então eu continuo fazendo churrasco de espeto. Bem passado? Churrasco. Eu gosto um pouquinho mal passado. Mal passadinho. Na picanha mal passada. Mas faço no espeto. Então o pessoal diz, mas tu ainda está na época do espeto? Claro, estou na minha época. A gurizada aí, todo mundo quase está fazendo na grelha, tá? Que é mais fácil, né? Eu gosto de judiar, fazer o churrasco, espetar, ficar virando. Nem uso a churrasqueira que se movimenta elétrica sozinho, que vira o churrasco. Aí é muito barbada. Vamos fazer, eu que fico cuidando. Então faço isso. Mas a maioria das coisas de casa eu não faço, não. Eu já não dobra roupa? Eu já fui garçom de hotel do interior. Para poder pagar minha pensão, minha comida e para dormir, eu ajudava. Eu era o garçom, ajudava a lavar louça, secar louça, fazia tudo no hotel. Então eu já fiz isso. E agora a Rosângela não me deixa fazer, ela faz tudo. São quantos anos de casado? 10 anos, quase 10 anos, 9 anos e poucos, quase 10 anos. Se conheceram como? Eu fiquei viúvo muito cedo. A minha falecida mulher pegou um câncer com 41 anos, imagina só. Aí eu fiquei viúvo uns tempão, e aí eu conheci Redescobriu o amor. Foi. Ainda bem que foi a Rosângela, né? Ainda bem que foi a Rosângela. E conheci ela, e ela tinha uma pequena empresa em Novo Hamburgo, de confecção, e ela ia todos, depois que nós ficamos juntos, ela ia para Novo Hamburgo todos os dias, voltava. Eu digo, puxa, mas isso é muita coisa. Vamos morar junto. Vamos morar. Tem atitude, Gui. Gostei. Vamos morar. Não, ela perguntou assim, o que tu acha da gente morar junto? Mas ela fez a pergunta para morar junto. Futuramente. Futuramente. Eu perguntei, quando é que tu te muda? Agora. Pode vir. Foi assim. Nós casamos depois no papel, tudo. Ela tinha aquela pequena empresinha lá em Novo Hamburgo, uma confecção, ela conhece muito de confecção, e como a estrada era muito perigosa, eu trouxe ela para cá. Eu tinha um pavilhão ali na Zona Norte sobrando, e construí a fábrica em 2 andares, achando que isso chegaria, mas na pandemia ela cresceu muito, e já tive que usar o pavilhão inteiro, e hoje já está faltando espaço. Já tem 4 lojas e tem uma confecção de uniformes também. Nós fizemos uniformes corporativos aí para redes de supermercados, para uma indústria automobilística também nós fornecemos. E olha, estou muito feliz, mas ela trabalha demais. A Rosângela é que toca praticamente sozinha a empresa de confecção. É a vida. Mas é um casal... Eu tive antes da confecção, fiquei 40 anos com eu fui um empresário de basalto e pedras naturais. Eu fiz muito para a construção civil, muitas obras, grandes obras, e depois agora uns
3 anos atrás, eu acabei vendendo para um sócio que eu tinha lá de Minas Gerais e fiquei só na confecção. Digo que virei costureiro, depois de velho, estou costureiro junto com a dona Rosângela. Mas é um casal que cresceu junto, né, vereador? Junto, Porque o senhor ajudou ela nesse momento para ela se expandir na confecção e ela junto com o senhor na política. Exatamente. Ela apoia na política e ela trabalha muito e eu, quando posso, eu dou meus pitacos lá com ela também. Mas está indo bem, graças a Deus, crescemos, eu digo até demais, porque dá muito trabalho crescer. Mas estamos indo, estamos modernos, as confecções dela, quando é moda feminina, é bem elaborada. Nas nossas lojas, ela só vende produtos produzidos por nós, não compramos nada de terceiros. Então, é uma coisa que dá uma satisfação pessoal muito grande, uma construção. Se vê desde quando ela escolhe a cor, chama-se paleta de cor, depois escolhe o tecido, depois desenha o tecido. O filho dela é o que faz o desenho, ele é muito bom estilista, o Nicolas, faz o desenho e depois faz a peça piloto e aí que se manda produzir. É um trabalho. A moda dá muito trabalho porque tem que ser bem antes. É quase um ano antes que você começa planejamento para entregar lá. Por exemplo, o verão do ano que vem já está sendo feito agora. Está sendo feito, escolhido o tecido, escolhido as cores. E está sempre se atualizando, né, vereador? Sempre se atualizando. Deixa eu chamar outra foto aqui, a foto número 4, que é de outro momento também, de 2 pessoas importantes para a vida do vereador Sequim. Nessa foto, quem vemos aí, vereador? Olha só, o Davi e a minha filha Carolina. O neto, que idade ele tá? Meu neto, fez 7 anos no dia 3 de março. Daqui a pouco está se formando. Ele tá muito esperto. Ele veio se exibir para o vovô esses dias, que, vovô, eu estou aprendendo mais rápido o alemão do que o inglês. Já está começando, já fazendo coisas, eles moram em São Paulo, o guri é muito esperto. A Carolina também, uma boa filha, uma boa mãe. E ele, quando veio aqui na Câmara de Vereadores, ele diz, eu quero sentar no meio, vovô. Ele que escolheu. Ele que escolheu sentar na cadeira quando eu estava de presidente, ele foi me visitar também, quis sentar eu quero sentar na cadeira do presidente. Tá bom. E ele é o querido do vovô. Como é que é ser vovô? Olha, ele sempre morou longe. O Davi sempre morou em São Paulo ou Minas Gerais. O meu genro é funcionário de uma multinacional. E o Davi sempre morou longe, mas ele sempre conversa com o vovô. Aliás, ele teve uma atitude há uns 4 meses atrás que eu fiquei surpreso. Uma criança de quase 7 anos, não tinha feito 7 anos, ligou para mim e me disse, vovô, quero fazer um acordo contigo. Olha só. Que acordo? Está aprendendo cedo a ser político. Que acordo quer fazer? Olha, eu quero combinar contigo para te não me dar mais presente. Digo, mas tu não gosta dos presentes do vovô? Não é isso. É que a partir de agora eu quero receber em dinheiro. Mas que com pequeno 7 anos, notável. Com 7 anos. Eu digo, mas que barbaridade. Tá bom, então a partir de agora eu vou te dar em dinheiro. Tá uma coisa que se faz muito na vida adulta hoje em dia, né? Já chegou nas querendo crianças, agora, no presente, não. Aí a minha filha diz, não, é que ele é muito pão duro, esse guri. Todos os dinheirinhos que eu sempre dava, às vezes, dá um dinheirinho, 50 pila, coisa, ele guarda. E ele quer em dinheiro agora, porque agora começou a querer aparecer um pouquinho. Malandragem de guri no colégio, ele quer para gastar na cantina. Ah, tá explicado. A mãe dele não deixa comer muita bobagem, aí ele queria dinheiro do vovô para ele comprar o que ele quiser. Quer bancar lá, né? Quer Posso bancar. comprar. O guri quer bancar. Mas é bom ter neto. Agora ele já está um pouco maior, mas quando ele era menor, mais criança, o senhor era o vô que se jogava no chão, que brincava com ele com os carrinhos? Não, quando ele vinha para Porto Alegre, fazia algumas coisas parecidas, assim. Mas não, como ele sempre ficou à distância, né? Então eu sou um vô mais ou menos participativo mais de longe. Sempre querido, sempre carinhoso, ele também sempre carinhoso comigo, mas ele sabe quem é o vovô. Ele conhece o vovô, ele gosta do vovô, mas ele é meio independente, assim, sabe? Com 7 anos é impressionante.
é que sempre estudou numa escola muito boa, desde pequeno, então ele já tem uma personalidade que surpreende, igual essa de pedir presente em dinheiro e não em objetos. Bom, e além dessa personalidade que a gente tem aí também do vereador ser um bom avô e também um bom apreciador de Beethoven, né? O senhor Opa. escuta junto com as vaquinhas lá? É impressionante. A música, eu tenho alguns gostos que são mais ou menos... Eu tinha as músicas do Vivaldi, as sete estações. O Beethoven eu sempre gostei, não me pergunte por quê, mas eu sempre gostei da música clássica. Eu gosto da música clássica. Então o Beethoven é um, e as musiquinhas das vaquinhas, bastante Beethoven nas vaquinhas, as mais calminhas lá. O senhor tem alguma mania, vereador? O senhor gosta de deixar as coisas bem arrumadinhas? Sim, eu tenho mania. Eu não gosto de... A pia da casa, desde quando eu estava solteiro, viúvo e agora casado, eu gosto que a pia esteja sempre limpinha. A cozinha, eu tenho um certo toque, as cozinhas bem limpinhas. Isso eu gosto. Quando eu vejo louça amontoada, eu mesmo vou lá e arrumo algumas coisas, lavo umas panelas que ficam a pia lotada, assim, eu não consigo. Isso eu sou organizado, sou bem organizado nessa parte. Eu tenho uma parte que eu não sou organizado, que é cuidar do automóvel. Eu não me dou bola se ele está sujo, está limpo. Às vezes a minha mulher, vem cá, mas cuida melhor desse carro. Essa aí eu sou mas dá relaxado. um trabalho também, né? O automóvel, eu nunca fui escravo do automóvel. Sim. Ele serve para mim e não eu servir para ele. Então, mas assim, a mania que eu tenho é da pia limpa. E gosto também de uma outra coisa, o lençol bem estendido, bem passadinho. Isso também tenho essa mania. E gostos para leitura, vereador? Leitura, eu li alguns livros interessantes. Dois livros que me marcaram muito foi Guerra e Paz. Foi interessante, até acontece coisa lá na Rússia, na Ucrânia, não? E o outro, Pássaros Feridos. Pássaros Feridos é uma série de televisão que envolve a igreja, que envolve... Essa foi uma das coisas que os dois livros que mais me chamaram a atenção. É lógico que quando se estudou o Dom Casmurro, essas coisas, o Encontro Marcado, do Fernando Sabino, todas essas coisas foram, mas os mais adultos, assim, eu gostei desses dois. O Pássaros Feridos e Guerra e Paz. E o que é para o senhor hoje em dia um momento feliz, assim, tranquilo, que o senhor pensa assim, estou feliz agora, esse é o momento ideal? Momentos felizes. E claro, como eu fiquei viúvo cedo, quando eu reencontrei a Rosângela, casei de novo, eu comecei a sentir uma felicidade diferente. Comecei a trabalhar mais feliz, comecei a ter... o que era um objetivo? Eu estava vivendo bem, quase que um bom vivant, imagina, viúvo, mais ou menos bem. Depois que eu casei de novo com a Rosângela, eu comecei a ter outra perspectiva, de viajar com a esposa. Eu já conheci quase todo mundo. Agora, quando eu conheci a Rosângela, eu digo, eu vou te apresentar o mundo. E comecei, ela diz, onde é que tu vai começar? Eu digo, vou começar pela cidade que todos deveriam começar, Roma. Por que Roma? Roma é onde tudo começou. Tudo começou em Roma, o Império Romano, tudo. Inclusive as construções lá da Grécia, quem fez foram os romanos. Foram os romanos fizeram, eles foram donos do mundo. E Roma era a capital. Então, vamos começar por Roma. Essa para começar a viajar. E a segunda cidade, vou te levar para Veneza. E levei a Rosângela para Veneza. É uma viagem mais romântica. Andar de gôndola. Paguei aquele tenor para cantar na gôndola. Foi fantástico. Então, a Itália, levei ela para a Itália. Agora tem outras cidades que eu vou levá-la. Tem uma viagem que eu fiz que foi interessante. Na época daquela novela da Capadócia, Sim. Eu fui para a Turquia e fui até na Capadócia. Entrar naquelas igrejinhas cravadas nas pedras. Ano que vem, qual é o destino, já sabe?
O ano que vem tem um roteiro que eu já fiz umas 4 vezes e vou fazer novamente. É Lisboa, Paris. Lisboa pela comodidade de pegar o avião aqui. E Lisboa, Paris. Em Paris aluga o carro e aí vai para Bruxelas, que é a cidade mais próxima, Amsterdã, que é pela esquerda, vai a Colônia, na Alemanha, Frankfurt, Munique e depois volta. Tá bom ou quer mais, Gui? Tá bom. É um roteiro que eu já fiz umas 3 vezes, Coisa mas boa, nunca canso de fazer isso. E o senhor está de frente com um bom noveleiro. A novela era Salve Jorge. Salve Da Jorge. Turquia. Vereador, a gente está... Aliás, o Jorge, o Jorge da Capadócia, os locais, o cavalo branco, aquele do Jorge, lá é um lugar que se cria muito cavalo na Capadócia. Ah, sim. E o Jorge, o São Jorge, ele pregava as coisas cravadas na rocha, com uns pequenos trilhos para subir. As pessoas se escondiam, porque não era permitido a religião na época. E ele saiu de lá e foi pregar no mundo todo. O meu santo, que eu acho que é o herói do cristianismo, é o Saulo, São Paulo, o sírio. Esse enfrentou todos e tudo para levar. Ele acreditou em Cristo e foi embora, foi levando. O outro, que dizem que pode ter sido irmão de Jesus, que é o Tiago, que é o Santiago de Compostela. Sim. Eu estive lá no túmulo Santiago de Compostela também. São coisas interessantes, eu gosto dessas coisas históricas, né? Bem históricas. E fui. A Turquia, aliás, é um país maravilhoso para se visitar. É um país muçulmano, mas que admite, do lado de uma mesquita, tem uma sinagoga. Ele admite as outras religiões. Então assim já sabemos, ó, dicas para viagem, vereador Edenir Sequin. A gente está chegando, vereador, no final do nosso programa já. Sim. Mas antes da gente finalizar, a gente tem uma outra etapa, né, Gui? Isso, uma etapa ping-pong, que a gente faz uma pergunta rapidinha, uma Sim. resposta de uma palavra, no máximo uma frase. Não pode pensar muito, tá? É o que Não. vier à cabeça. Tá bem? Pode ser? Pode. Vereador, um ato de coragem. Um ato de coragem. Casar. Uma notícia que te deixa feliz. Me deixa feliz é quando alguém me liga e diz que está feliz. Isso me dá uma felicidade junto. Uma notícia que te deixa triste. Triste. Olha, quando morre alguém ou quando a gente assiste a notícia de um assassinato, feminicídio. Isso me deixa muito triste. Uma covardia. Covardia, existem muitas covardias, mas a maior de todas é o pedófilo. Esse é o filho da mãe mais covarde que tem. Um medo. Medo, o medo da morte. Eu tenho medo da morte. Tenho medo da morte. Agora eu fui trocar as molinhas do coração, eu levei um susto. Uma esperança. Esperança. Muita esperança que a gente tenha um pouco mais de paz. Mas eu digo paz aqui mesmo, não precisa ser paz mundial, paz na cidade. Menos demagogia, menos disputa ideológica. E para terminar, vereador, ser feliz é? Ser feliz é viver bem com a família, ter amigos. Isso é ser feliz. Ter amigos e ter a família. Assinado por Edenir Sequin. Edenir Sequin. Muito obrigado. Vereador, obrigadíssimo pela presença aqui com a gente. Foi mais um programa de todos os programas que a gente sempre faz, que ficam muito bons, mas muito bom te receber aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu que fiquei feliz. E passou rápido, né? Passou rápido o nosso programa. E que bom, eu vou assistir esse programa que nós gravamos e vou assistir dos colegas também. É importante que eu fique sabendo como os colegas estão e são. Maravilha. Obrigado, vereador. Até a próxima. Obrigado. Esse aí foi o vereador Edenir Sequin, que a gente virou a página 2 hoje com ele. E mais uma vez a gente agradece muito pela presença e também a você que está aí. Muito obrigado pela companhia e eu também te agradeço, Gui. Obrigado, Fê. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.